Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um programa do Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é sobre a autoconfiança, um tema tão importante e valorizado hoje no desenvolvimento das competências do dia a dia que eu trouxe uma convidada especial, Priscila Conde, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Priscila, por que é tão importante hoje desenvolver a autoconfiança? Oi, Mai, muito obrigada pelo convite. Eu acredito que seja muito importante o desenvolvimento da autoconfiança, porque ele te ajuda a alcançar voos mais altos, principalmente quando a gente fala do mundo corporativo, além de fazer com que você consiga agir com mais autenticidade na sua vida. E Priscila, eu acho tão importante, né? A gente fala tanto de desenvolver essa competência, mas na essência, o que seria a autoconfiança? Autoconfiança é a capacidade que você tem e a convicção de que você consegue ou fazer determinada ação ou passar, de fato, confiança para outras pessoas. E aí, quando a gente vai nesse conceito, eu gosto muito de trazer pilares. Quais são os pilares aí da autoconfiança? Mai, uma coisa que aparece muito na clínica para mim são pessoas que querem desenvolver essa autoconfiança. E aí, dentro dos atendimentos, eu percebi um certo padrão, que não é uma receita de bolo, mas que funciona com aqueles que se propõem a entrar nesse nível de autoconhecimento para desenvolver essa competência. Eu acredito que existem 3 pilares muito importantes para o desenvolvimento, que seriam identificar os pensamentos automáticos que surgem dentro desse processo, reconhecer as suas vulnerabilidades e tomar o controle sobre a sua vida, adotar um protagonismo. Ainda assim, parece ser tão simples quando você fala, mas vamos pensar nos desafios aí de cada pilar? De pensamento automático, o que você acredita que a gente poderia desenvolver para identificar esses pensamentos? Certo. Acredito que primeiro seja interessante entender o que são esses pensamentos, que no caso são, como o nome fala, automáticos. Então eles surgem de imediato na sua mente e geralmente eles vêm carregados com algum julgamento, seja sobre você, sobre o outro ou sobre a sua visão de mundo. Esses pensamentos eles mudam a depender das nossas crenças centrais, que são desenvolvidas desde a nossa infância e adolescência, seja pela forma como fomos tratados ou pela forma que observamos como as coisas acontecem. Um desses pensamentos automáticos que impede o desenvolvimento da autoconfiança são as comparações. Geralmente, as pessoas têm um costume de se comparar com as outras e acreditar que nunca vão conseguir desenvolver essa autoconfiança porque o outro ele fala muito bem, se posiciona muito bem, sempre está muito bem, com muitos seguidores no Instagram, que a gente sabe que as redes sociais têm movimentado muito quando a gente fala dessa questão. E aí, tem um escritor e professor budista que eu gosto muito, que é o Aymin Sunim, que ele fala que um dos nossos maiores erros é comparar o que sentimos por dentro com o que os nossos amigos demonstram por fora. Não é porque o seu amigo ou aquela pessoa que você admira posta coisas muito... uma vida perfeita, aquela de comercial de margarina, que a vida dele necessariamente seja dessa forma. Como seres humanos, todos temos medos, receios, temos pontos de melhoria. E não é porque o outro não demonstra isso que ele não tenha. Então é importante reconhecer principalmente essas comparações para entender que a régua que você precisa utilizar para identificar se a sua autoconfiança está crescendo ou não é quem você era no passado e não o seu colega ao lado. Priscila, pensando até sobre esse comentário que você fez agora, se comparar com os outros, hoje é até habitual a gente ouvir, que não é justo a gente comparar a gente com a história de outras pessoas, e sim realmente trazer um pouco ali do nosso passado, quem estamos no presente, qual que é a projeção que a gente gostaria do futuro, para aí sim criar esse processo de desenvolvimento.
mas ainda assim tem um comportamento importante, que é a exposição da vulnerabilidade, que é algo difícil, principalmente para demonstrar para as outras pessoas e com a gente mesmo, né? Porque é confessar que a gente tem pontos ali de melhorias. O que você traria mais sobre a vulnerabilidade para nós? Sim, de fato, mas isso que você traz é muito verdade. Até porque muitos de nós fomos criados para não demonstrar vulnerabilidades. Quando crianças, quando choramos, eu tenho certeza que alguém já ouviu: engole o choro, não pode chorar. E tudo isso faz com que cresçam adultos que não conseguem reconhecer as suas emoções e não conseguem trabalhar em cima das suas vulnerabilidades. Mas o reconhecimento dessas vulnerabilidades é um ponto-chave para se desenvolver a autoconfiança, porque quando a gente reconhece, a gente consegue acolher e a gente consegue trabalhar em cima desses pontos de melhoria. Quando a gente não trabalha em cima desses pontos e a gente entra num estado de negação, temos a tendência de potencializar alguns comportamentos que a gente acha que vai ser positivo, mas na verdade não. Então, por exemplo, se você é uma pessoa tímida, que se sente insegura, às vezes ao falar em público, ou então acredita que outra pessoa possui mais conhecimento que você, o que às vezes é uma verdade, tá tudo bem também, nem sempre a gente vai deter todo o conhecimento do mundo, mas ao invés de aprender com aquilo, você prefere adotar uma postura prepotente. E às vezes você confunde a prepotência com a autoconfiança, e as duas não são sinônimos. Enquanto uma te ajuda a se posicionar, te ajuda a se tornar alguém de referência, alguém que é admirado, a outra faz com que as pessoas se distanciem de você. E a prepotência faz com que você não consiga enxergar os pontos que você precisa melhorar. Priscila, então recapitulando, já falamos então de pensamento automático, como identificar esses pensamentos, evitar as comparações com as outras pessoas. O segundo é a abertura ali da vulnerabilidade, de entender essa questão da exposição, como que a gente pode desenvolver ela. E a gente vai agora chegando no último pilar, que a gente vai explorar o tomar controle da sua vida. Às vezes é mais fácil controlar a vida do amiguinho, como a gente brinca, do que necessariamente a nossa. Então o que você traria aqui como sugestão para a gente ter de fato esse controle? Com certeza, viver o momento presente. Tomar o controle da vida fala sobre um protagonismo. Muitas vezes tem pessoas que acham que vivem, mas na verdade elas ficam presas a situações que já passaram ou então a situações que podem chegar. Se antecipar, de fato, é algo positivo, até porque a ansiedade ela vem como um papel protetor dentro das nossas vidas, fazendo com que a gente consiga se antecipar para situações que ainda não aconteceram. Mas, quando fazemos isso, deixamos de lado a única coisa que de fato nós temos, o momento presente. Então, para adquirir essa autoconfiança, é necessário desenvolver o seu autoconhecimento, principalmente para identificar para onde os seus pensamentos eles estão te levando. Quando você não administra os seus pensamentos e a sua consciência, ao invés de ser guiado por comportamentos congruentes que façam sentido para você, você é guiado por percepções negativas que vão te afastar do seu objetivo de se tornar mais confiante e viver plenamente. Que tema tão bacana e que a gente trouxe de uma maneira muito clara, né, e objetiva, como desenvolver a autoconfiança. E a gente chega num ponto que é: identifique seus pensamentos automáticos, entenda suas vulnerabilidades, não esconda, mas as desenvolva. Como também a melhor forma de você ter controle da vida é você viver no estado presente. Afinal de contas, todos nós buscamos ali pelo estado da plenitude. Então agradeço bastante a sua participação, Priscila, por você trazer esse tema de uma maneira tão essencial, como também, pessoal, se vocês quiserem ampliar esse conhecimento, mas também outras habilidades comportamentais, você pode passar a seguir a Priscila pelo Instagram, @psi de psicóloga livremente. Então eu vou repetir, psi livremente. E o meu Instagram é @maisoares_oficial. Vai ser um prazer aí compartilhar cada vez mais diálogos com vocês. Então até a próxima! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio
Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.